Olá a todos, sejam muito bem-vindos à terceira sessão de Mitos e Lendas do Antigo Egito. Na primeira sessão apresentámos Akhenaton, o faraó que se destacou por ser monoteísta e por fazer o culto do deus Aton, o deus do disco solar. Na segunda sessão, a Sofia de Portugal apresentou, e muito bem, o Livro dos Mortos, o livro da saída para a luz, do qual sabemos que reúne um conjunto de fórmulas mágicas e de escritos que ajudavam o defunto a passar as provas que estão além da vida, portanto, no seu percurso da morte, diferentes provas, onde se destacou a cena do julgamento, a conhecida cena do julgamento, em que há um prato de balança, em que há uma balança, há dois pratos de balança, o coração é colocado num prato e a pena de Maat colocada noutro prato. A pena de Maat ou Maet, a deusa da verdade, a deusa da justiça, da ordem cósmica. E, portanto, o coração era pesado juntamente com a pena, e se fosse tão leve quanto a pena, em termos de verdade e de ausência de paixões e desejos, então o defunto, a alma do defunto, poderia prosseguir o seu percurso para a vida eterna. Estes foram os dois pontos que já abordámos aqui em Mitos e Lendas do Antigo Egito, e agora vamos abordar o mito da criação. O mito da criação, os deuses criadores, os deuses que foram criados deste Deus criador, portanto, a chamada Ened, que reúne 9 deuses, e também alguns símbolos associados a estes mesmos deuses. Aparecem em diferentes textos vários nomes para este Deus criador, a cabeça, digamos assim, desta Enéade, deste conjunto de 9 deuses, porque esses nomes estão associados a diferentes épocas, a diferentes dinastias, a diferentes períodos históricos do Antigo Egito. Aparece como Amon. Amon, o rei dos deuses, assim aparece, em imensos textos foram dedicados variados hinos ao deus Amon, e o seu culto aconteceu sobretudo em Karnak. Também aparece sob a forma de Ptah, com o nome de Ptah, e em o mito da criação está associado à palavra mágica. Portanto, criou os deuses e o mundo através da palavra mágica, o que nos remete um pouco para o verbo criador e até o poder da vibração. Como nós sabemos, e há alguns estudos científicos sobre isso, se nós colocarmos uma areia dispersa por cima de uma placa e começarmos a tocar violino, a vibração do som do violino faz uma figura geométrica na areia. A areia desloca-se e desenha uma figura geométrica. E talvez a palavra mágica de Ptah possa estar relacionado com isso. Também surge sob a forma de Atum. Atum extremamente cultuado em Heliópolis. Heliópolis, portanto, tem logo o nome Hélio, associado a um culto solar, Heliópolis. Atum representava o sol no ocaso, o sol no pôr do sol. Portanto, nós temos aqui, vamos perceber que os diferentes nomes com que aparece este Deus Criador estão intimamente ligados ao percurso do sol. Nascer, plenitude, é chamado meio-dia, onde não há sombra, onde os raios solares dão vida a tudo, são altamente generosos, por assim dizer, estão no pico da sua generosidade, e no ocaso. Atum representava o pôr do sol. Quem também aparece é Ré. Ré também aparece em Heliópolis, e até vai haver aqui uma aglutinação, portanto, e é por isso que nos textos às vezes vemos Amon, outras vezes vemos Atum, outras vezes Atum-Ré, porque há a aglutinação destes deuses criadores consoante as épocas. E Ré representava aqui o sol do meio-dia, o sol na plenitude. O sol na plenitude. Este movimento de nascer meio-dia, o pôr do sol e depois a noite, faz-nos lembrar, claro, o percurso
da barca solar, o movimento que acontece durante o dia, e depois chega à noite e então o Sol encontra-se no Duat. O Duat, o chamado Duat egípcio, é o além, mas o mundo subterrâneo, onde está a serpente Apófis, que tenta capturar o Sol, mas ele nasce. Todos os dias acontece este movimento. Portanto, este movimento celeste é representado aqui com o Deus Criador, nos seus diferentes nomes, e também com a serpente Apófis. Então, eu vou apresentar-vos o Deus Criador e a criação do mundo e desta Ened, que é este conjunto de 9 deuses, com Atum a encabeçar, através de um texto das pirâmides, precisamente de Atum. Portanto, eu vou pegar, escolhi Atum, porque este livro, Mitos e Lendas, tem belíssimos textos das pirâmides e de papiros, e, portanto, vou-vos ler esta criação do mundo. A criação do mundo por Atum. Quando o céu e a terra ainda não estavam separados, e quando as serpentes, os vermes e os seus inimigos ainda não tinham sido criados, quando ainda não havia vida alguma, ou seja, no começo de tudo, só existia Atum no Num. Atum, o Deus Criador. Num é o caos aquoso, através do qual a vida principiou a organizar-se, a ordenar-se, através da atividade criativa deste Deus. O Deus Atum, que está no caos. Nun, N-U-N. Então, Atum elevou-se do Num, postando-se no cimo da colina primordial, e depois de algum tempo, Atum fartou-se da sua solidão e masturbou-se. Engoliu o seu próprio sêmen, que conseguira com a ajuda da sua mão. O sêmen como elemento fecundador e a mão como elemento, símbolo de atividade fecundadora. Depois de desta forma se ter fecundado a si mesmo, deu à luz Shu, o ar, e Tefnut, a umidade, os quais lançou da sua boca. Shu e Tefnut fizeram Geb, a terra, e Nut, o céu. Por sua vez, estes geraram Ísis e Osíris, a deusa da vida, e o senhor do reino dos mortos. Depois dos quais vieram Set e Neftis, o deus dos territórios estrangeiros e a senhora da casa. Apareceu então no reino Horus, o filho de Ísis e de Osíris. Estas 9 divindades formam a Ened de Heliópolis. Portanto, como podem ver neste belíssimo texto das pirâmides, um texto com uma linguagem muito clara, nós temos Atum no caos, o Deus Criador, que se fecunda a ele próprio através da atividade da sua mão, e nesta fecundação ele cria primeiro o ar. E o ar é representado precisamente por Shu. Shu representa o ar e a luminosidade. E Tefnut, sua irmã, que representa a umidade. Portanto, já temos aqui 3. Shu e Tefnut, por sua vez, este casal, vão dar origem a mais 2 deuses. Nut, o céu, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra e do solo fértil. Portanto, já vamos aqui em 5 deuses. Estes 2 últimos deuses, Nut e Geb, vão formar também um casal e vão dar origem a Ísis, Osíris, Set e Neftis. 4 irmãos que formam 2 casais. Ísis e Osíris formam um casal e Set
e Néftis formam outro casal. De Ísis e Osíris, nós vamos ver que vai nascer Horus. Portanto, a Enéade, estes 9 deuses param aqui com Néftis, mas depois há o filho e grande parte da mitologia egípcia e de vários símbolos associados à mitologia egípcia estão relacionados aqui com a história de Ísis, Osíris e Horus, conhecido o olho de Horus. Vimos então que este deus primordial, que está associado ao movimento solar, portanto, conseguiu, através da sua atividade criadora, criar os outros deuses. E agora gostava de vos apresentar um símbolo que parece muito associado a este deus, que é o escaravelho. O escaravelho parece-me sempre um símbolo muito enigmático. Eu destaquei deste livro, por acaso, de Tutankhamon. É um livro todo ele dedicado à descoberta do túmulo de Tutankhamon, muito interessante, com gravuras fantásticas, se quiserem conhecer melhor. E, como podem ver, aqui está o escaravelho. Portanto, o escaravelho leva nas suas patas o sol e daí representar o Deus primordial. Aparece muito como Deus primordial porque ele leva nas suas patinhas o sol. Então vamos descobrir um pouco mais destes deuses. Nós temos, como vos falei, Shu, que representa o ar e a luminosidade. Temos Tefnut, que representa a deusa da umidade. Depois destes 2 deuses nasce Geb. Geb é o deus, e é masculino, da terra e do solo fértil. E a sua irmã e esposa Nut, o céu, a imensidão do céu. Portanto, temos o céu, a terra, o ar, a umidade, a luz. E destes 2 últimos, do céu e da terra, nascem Ísis. Ísis, a deusa da vida. Portanto, é com Ísis, após esta conjugação toda de elementos, é com Ísis que nasce a vida. E Osíris. E Osíris é o deus associado ao reino dos mortos. Portanto, aqui nós vemos a vida a surgir, representada na deusa Ísis, e depois temos logo a morte associada. A morte associada a Osíris. Temos Sete, irmão de ambos, que representa o senhor dos territórios estrangeiros, o senhor dos territórios da terra. E a terra remete-nos sempre para algo com limites. E vamos ver que aqui a luta de Osíris e Ísis está associada ao bem e ao mal, a esta dualidade, E temos Néftis. Néftis acompanha sempre muito Ísis, é sua irmã, e apesar de ser esposa de Sete, ela vai ajudar Ísis nesta luta contra o bem e o mal. É a senhora da casa, portanto tem um lado todo protetor. Existem muitos hinos, inclusivamente neste livro, dedicados a Osíris por Ísis e Néftis, a sua irmã. Portanto, está aqui a Enéade apresentada. O filho Horus é filho de Ísis e Osíris, mas está profundamente ligado, o seu nascimento está profundamente ligado a esta luta entre o bem e o mal. O bem representado por Osíris, o mal representado por Sete. E é isso que eu vos vou falar e aprofundar um pouco mais. Com a Sofia de Portugal, vocês já tiveram parte da história associada àquela armadilha, por assim dizer, criada por Sete a Osíris, mas selecionei aqui um belíssimo texto para vos ler, que se chama mesmo A Morte de Osíris, também deste livro, Mitos e Lendas. Este texto é uma versão tardia de Plutarco, mas que foi baseada em versões egípcias mais antigas. Portanto, eu vou-vos ler porque descreve completamente o que aconteceu e depois também as peregrinações de Ísis na proteção do seu filho, para proteger o seu filho,
E por fim, irei abordar também num outro texto como é que 7 Horus combatem. Portanto, este é o texto da morte de Osíris, pai de Horus. Depois passamos para falar um pouco das peregrinações de Ísis para esconder o filho que será herdeiro do trono de Osíris, porque Osíris era considerado o rei, o governante dos egípcios, e Sete, seu irmão, quer se apoderar desse trono. E, portanto, Horus vai ter de combater o próprio tio. E então vou-vos ler estas passagens todas, porque estes textos são muito bem escritos, simples e de fácil compreensão. A morte de Osíris. Ao que parece, o grande deus Ré soube que Nut e Geb secretamente se amavam. Em resposta, lançou uma maldição sobre Nut para que ela não pudesse ter filhos em qualquer dia do ano. Tot, porém, que também amava Nut, conseguiu, graças à magia, apoderar-se de partes de vários dias, suficientes para com eles formar 5 dias a mais que poderiam ser acrescentados ao calendário do ano depois do último dia. Tot é o deus da escrita e dos escribas e também da magia. Este deus Tot vai ajudar muitas vezes Ísis, porque Ísis também é a deusa da magia, vai ajudar muitas vezes Ísis e o próprio Horus, filho de Ísis e de Osíris. No primeiro dia nasceu Osíris, no segundo, Horus, no terceiro, Sete, no quarto, Ísis e no quinto, Néftis. Desses 5 deuses, Néftis e Sete casaram-se e o mesmo acontece com Ísis e Osíris. Dizia-se que mesmo que Ísis e Osíris começaram a amar-se quando ainda estavam ambos no ventre materno. Com o tempo, Osíris veio a ser o rei dos egípcios, os quais governou com benevolência. Libertou-os da vida rude e primitiva que levavam, ensinou-lhes a agricultura, deu-lhes leis e encaminhou-os para o culto dos deuses. Portanto, vemos como Osíris governava bem e ensinava todo o seu povo. E os ajudava a elevarem-se também das dores. Depois voltou a sua atenção para o resto do mundo e levou a civilização a todos os lugares por onde passou, conquistando as pessoas por meio de palavras doces e suave persuasão. Sete tinha uma inveja desesperada de Osíris e resolveu acabar com ele. Enquanto Osíris estivesse ausente do Egito, bem pouco poderia Sete fazer, porque Ísis tratava cuidadosamente dos interesses do marido. Logo que ele voltou, porém, Sete convidou-o para um grande banquete juntamente com numerosos companheiros seus. Havia previamente conseguido as medidas do corpo de Osíris e encomendou a marceneiros peritos a feitura de um cofre maravilhoso, exatamente desse tamanho e ricamente ornado. No decurso da festa, o cofre foi levado para o grande salão onde todos se banqueteavam e Sete disse que o daria de presente ao convidado que coubesse dentro dele. Um por um, todos os seus companheiros de conspiração experimentaram o tamanho do cofre. Mas em alguns casos este era muito grande e em outros pequeno demais. Por fim, chegou a vez de Osíris. Quando ele entrou no cofre e se deitou, viu-se que o tamanho era perfeito. No mesmo instante, Sete e os seus seguidores fecharam a tampa do cofre e correram os ferrolhos, selando então o cofre com chumbo derretido. Disposto não só a matar Osíris, mas também a dar-lhe fim ao corpo, Sete deu instruções aos seus homens para que levassem o corpo para o rio que passava perto da sua casa e o jogassem na correnteza. Com um pouco de sorte, o rio levaria o caixão para o mar e o seu conteúdo nunca mais seria visto. Portanto, esta é a armadilha que Sete fez ao seu irmão durante o banquete. Ísis acabou por saber do funesto acontecimento e, imersa em grande tristeza, saiu à procura do cofre. Para marcar o luto, cortou um anel dos seus cabelos e vestiu-se com roupas especiais de luto. Enquanto viajava, fazia parar todos os que encontrava e perguntavam se tinham visto o cofre.
Perguntava até às crianças, porque elas passavam tempo a percorrer o campo, vendo tudo e notando todas as coisas estranhas que aconteciam. No fim, foram algumas crianças que lhe disseram qual das bocas do Nilo tinha sido usada por Sete e seus cúmplices. O que tinha acontecido ao cofre, depois de ter sido lançado ao Nilo, fora o seguinte. Primeiro, fora levado para o mar e então a correnteza arrastaram-o até à costa do Líbano, perto da cidade de Biblos. Ali, as ondas haviam-no arremessado à praia e ele chegara a descansar entre os galhos de uma árvore nova. Ao crescer, a árvore fechara o cofre dentro do seu corpo. E quando atingir ao seu pleno desenvolvimento, o cofre tornara-se inteiramente invisível. Portanto, o cofre contendo o corpo de Osíris ficou fechado no tronco de uma árvore. O rei de Biblos, passando por ali um dia, notou a bela árvore. Mandou cortar a parte superior arqueada na qual estava encerrado o cofre, para fazer com ela uma bela coluna para sustentar o salão do seu palácio. Aquela parte do tronco era exatamente do tamanho e da forma necessários para o fim a que se destinava. E os carpinteiros limitaram-se a cortar os galhos laterais para que o ajustamento fosse perfeito. Enquanto isso, nas suas buscas, Ísis tinha ouvido o rumor de que o cofre tinha ido parar a Biblos e soube também do que acontecera ao mesmo. Foi então para Biblos e um dia foi encontrada junto a um poço num estado de grande aflição. Não falava com ninguém que dela se aproximasse, a não ser com as servas da rainha de Biblos. Fez amizade com elas e ofereceu-se para ajudá-las nos seus cuidados de beleza. Penteou-lhes os cabelos com muita perícia e espalhou sobre elas o perfume que emanava de todo o seu ser. Esta habilidade é a habilidade mágica, uma das suas qualidades. A sua habilidade em ações desse tipo estava para além dos poderes dos mortais. E as servas foram transformadas em verdadeiras beldades. Além disso, levavam por toda a parte o perfume da deusa. E todos os que o sentiam ficavam atónitos com a sua sedução. Estamos aqui a receber vários elementos descritivos da deusa. Portanto, uma deusa da magia, uma deusa que encantava e que tinha habilidades imortais. Quando a rainha viu o que tinha acontecido às suas servas, desejou conhecer essa estrangeira excepcional que dispunha de um perfume tão admirável e convidou-a para ir ao palácio. A rainha e Ísis iniciaram imediatamente uma grande amizade e a deusa foi instalada na casa real como ama do filho da rainha. Entretanto, à noite, quando chegava a hora de amamentar a criança, Ísis dava-lhe o dedo para chupar em vez do seio. E assim procurou tornar a criança imortal, portanto o filho da rainha, queimando-lhe as partes mortais do corpo. Ao mesmo tempo, a deusa transformava-se numa andorinha e ia voando sem parar em torno da coluna que continha o cofre a lamentar-se em altas vozes. Portanto, temos aqui o lado de Ísis com as suas asas a voar à procura do seu marido, Osíris, e também toda a parte da magia, operar a magia para dar imortalidade ao filho da rainha que a recebeu. No entanto, a rainha, que tinha ido ver secretamente o que se estava a passar, deu um grito pungente quando viu o filho em chamas e assim fazendo quebrou o encantamento e impediu a criança de se tornar imortal. Portanto, ficou assustada porque aquele fogo não queimava, aquele fogo transformava, retirava as impurezas mortais para que a criança se tornasse imortal. Ísis revelou então à rainha quem era e pediu-lhe a coluna, a fim de poder recuperar o corpo do marido. Derrubou então a coluna sem qualquer dificuldade e cortou a madeira externa até o cofre aparecer. Cobriu depois os pedaços da árvore assim retirados com linho e óleo perfumado e deu-os ao rei e à rainha, que os colocaram no templo de Ísis na cidade, onde foram honrados como grandes relíquias. Informações históricas que estão aqui. Em seguida, com o cofre cuidadosamente guardado, Ísis embarcou num navio em Biblos e voltou para o Egito. E agora vamos ver o que é que acontece a partir daqui.
porque esta parte da história já nos era mais familiar, mas vamos ver. Logo que tocou terra num lugar silencioso e desolado, tirou o cofre do navio, abriu e abraçou o corpo de Osíris, chorando amargamente sobre o seu corpo inerte. Nessa altura, a vigilância de Ísis de algum modo afrouxou. Ísis deixou durante algum tempo o cofre nos pântanos e durante a noite, Sete, que estava por ali a caçar, encontrou-o e logo reconheceu o corpo do seu velho inimigo. Conhecendo a perícia mágica de Ísis, resolveu frustrá-la. Tomou o corpo de Osíris e cortou-o em muitos pedaços, espalhando-os por todo o Egito. Portanto, aqui vemos a parte em que Sete dividiu o corpo de Osíris. Sete esperava que Ísis não fosse capaz de os encontrar a todos, embora soubesse que ela não pouparia esforços para procurá-los e assim poder juntar de novo o corpo do esposo e irmão morto. Portanto, havia nestas qualidades mágicas de Ísis, vemos a qualidade da ressurreição também. Mas Sete não agiu com muita argúcia, pois a sua astúcia era bem fraca comparada com a de Ísis, a deusa mágica. Quando Ísis descobriu o que tinha acontecido, partiu de novo em busca do seu marido, desta vez ajudada por sua irmã Néftis. Como vos tinha falado, Néftis, apesar de ser esposa de Sete, está na luta do bem. Portanto, vai ajudar Ísis. A busca fê-las percorrer todo o Egito, do delta à Núbia, e pouco a pouco descobriram onde estava cada pedaço, menos o pênis, engolido pelo peixe Oxirrinco. A magia de Ísis conseguiu, porém, um substituto para o pênis, feito de argila. Embora ela não tivesse conseguido reviver todo o corpo de Osíris, reviver é dar vida, neste contexto é dar vida, ainda assim teve tanto êxito nos seus esforços que por fim veio a conceber um filho dele. Horus nasceu. Horus, cabeça de falcão, e herdou o poder real de Osíris sobre a terra, enquanto Osíris, para sempre, o rei morto, governou o reino dos mortos. Portanto, quando vos falei nestes deuses da Eneida, Ísis como deusa de vida, vemos que ela tem qualidades mágicas até para a própria ressurreição. Osíris, com a sua morte, torna-se o rei dos mortos e aparece Horus, o filho, que vai substituir, que de facto acontece, vai substituir o seu próprio pai Osíris, como o rei, como governador dos egípcios. Claro que Sete não ficou contente com isto. Então Sete acaba por tornar, digamos assim, prisioneira Ísis e o seu filho, mas Tote aparece, fala a Ísis e diz-lhe que tem de sair dali com o seu filho para que ele cresça, Horus, para que ele cresça e torne-se forte e possa então conseguir lutar, digamos assim, pelo trono. Lutar pelo trono. E esse episódio é chamado As Lutas de Horus e Sete. As lutas de Horus e Sete também aparecem neste livro magnífico, de um papiro do reinado de Ramsés V, oriundo de Tebas. Portanto, as lutas de Horus e Sete. Aqui nós sabemos que, ao reivindicar o trono, Horus, ao querer assumir o trono do seu próprio pai, toda a Eneida se reúne. Sabemos, neste texto, precisamente, o Deus Criador é apresentado como Ré e não como Atum, e sabemos que Ré não está muito convencido, portanto, que os deuses estão aqui divididos sobre quem é que deverá reinar, se Horus ou se Sete. Ré, o Deus Criador, nomeadamente, está mais inclinado para Sete, porque é irmão de Osíris, mas pela experiência que Sete tem. Mas os outros estão todos eles mais inclinados para Horus,
porque é o filho direto, que herdou as qualidades do deus Osíris, como um excelente governante, e como vimos naquele texto, ele era amado pelos egípcios, Osíris era amado pelos egípcios. Portanto, e Horus herdou estas qualidades. São diversos os combates que acontecem. Eu vou só destacar, este texto é longo, então eu só vou destacar algumas partes. São diversos os combates. Há um combate, nomeadamente, e esse está associado a outro dos símbolos que irei falar. Falei-vos um pouco do escaravelho, irei falar-vos também da Anke, que está associada à vida e também a Ísis e aos deuses criadores, e irei falar-vos também do olho de Horus. Num desses combates, Sete fere um dos olhos de Horus. Horus perde um dos seus olhos. Portanto, foram aqui diversas as lutas para conseguirem. Eu vou ler aqui partes. O julgamento, é como se chama estas lutas, o julgamento quando foi a Eneide, quando a Eneide se juntou, chamaram a estas lutas o julgamento, para perceber quem é que subiria ao trono, quem seria o governante. O julgamento entre Horus e Sete aconteceu da seguinte maneira. Os dois deuses compareceram perante Ré, o Senhor do Universo, para apresentar as suas pretensões. Horus ainda era um menino bem pequeno. Portanto, isto justifica aqui, como podem ver, o facto do Ré sentir que não era um governo propriamente ideal pela inexperiência e pela idade, pela própria idade. Era um menino bem pequeno. Em primeiro lugar, falou Shu, filho de Ré, dizendo o seguinte ao grande Deus: a justiça deve triunfar. Manda que o trono seja dado a Horus. Portanto, aqui vemos já um deus da Eneide a dizer Horus. E Ísis, mãe de Horus, também se manifestou naturalmente em favor do filho. A mesma opinião foi depois declarada pela Assembleia dos Novos Deuses da Eneide. Mas Ré não estava convencido. Nessa altura, Sete tomou a palavra. Seja Horus mandado comigo para que eu mostre como posso vencê-lo. E aqui começam as lutas. Numa das lutas, Sete é transformado num hipopótamo. Estava a ver, está aqui, encontrei. Peço desculpa, encontrei. Em seguida, Sete desafiou Horus para um combate em cima de barcos. Primeiro, Horus fez um barco de cedro e revestiu-o com gesso. A aparência do barco iludiu Sete, que pensou que ele fosse feito de pedra e fez para si um barco de pedra. Quando os dois barcos foram lançados, o de Sete afundou-se imediatamente. Sete transformou-se então em hipopótamo e tentou virar o barco de Horus. Este apressou-se em apontar um arpão para Sete, mas os 9 deuses refriaram seu gesto, dizendo: não o lances nele. Portanto, há estas lutas, mas eles tentavam manter a integridade física e a vida dos próprios deuses. Portanto, para todos era complicado. E de facto, só se chega a uma conclusão após Ré ter recebido uma carta de Osíris, que estava no reino dos mortos. Osíris escreveu a Ré: tudo o que fizeste é bom, Criador dos 9 deuses, mas deixaste que a justiça fosse para um mundo inferior. Tenho aqui muitos emissários de cara selvagem a quem posso mandar buscar os corações dos que erram. Que significa a minha presença aqui? Eu sou mais forte do que tu. Quando fez o céu, Ptah disse às estrelas que todas as noites poderiam dormir no ocidente onde Osíris está. E depois delas, todas as outras pessoas repousarão em Osíris. Quando o Ré recebeu a carta de Osíris e a fez ler, os 9 deuses exclamaram: tudo o que diz o grande Senhor da Abundância é verdade. Osíris também era chamado o Senhor da Abundância.
Sete sugeriu então que todos fossem outra vez para a ilha no meio da água, a fim de resolver aquele assunto de uma vez por todas. Assim os deuses atravessaram novamente a água e em conclave declararam Horus vitorioso. O grande Deus ordenou então a Ísis que fizesse Sete comparecer acorrentado perante os deuses. E quando ele apareceu, perguntou-lhe: por que não deixaste que este caso fosse resolvido contra ti e assumiste por ti mesmo o trono de Osíris? Sete disse então: nada disso, meu senhor. Que Horus seja chamado e receba o trono do seu pai Osíris. Horus foi então chamado e instalado no trono do seu pai. Que faremos agora com Sete? Perguntou Ptah. Deixai-o comigo, e ele poderá ficar no céu para trovejar e encher os homens de medo, respondeu Ré. Em seguida ordenou que os 9 deuses da Enéade louvassem Horus e se prostrassem diante dele. Ísis deu o exemplo e a terra toda regozijou-se ao ver Horus, filho de Ísis, colocado no trono de seu pai Osíris. E Ísis clamou: Horus, ergue-se como rei, vida, prosperidade e saúde. A Enéade está em festa, o céu em alegria. Enfeitam-se com grinaldas, vendo Horus, filho de Ísis, erguendo-se como grande governante do Egito. Os corações da Enéade exultam, toda a terra rejubila, quando eles veem Horus, filho de Ísis, tomando o lugar de seu pai, Osíris, senhor de Bosíris. Portanto, neste texto, consegue-se perceber as lutas e sim, Horus tornou-se o grande governador dos egípcios, tendo as mesmas qualidades semelhantes às de Osíris, sendo que Osíris tornou-se, entretanto, o rei dos mortos, mas de bom governante, E Horus tinha uma cabeça de falcão. Numa das lutas, como eu vos tinha dito, ele perdeu e está intimamente ligado ao símbolo olho de Horus. Numa das lutas, estou à procura aqui do símbolo de... Desculpem, está quase. Aqui era a Anke. Horus, encontrei. Horus. Portanto, aqui é um colar do livro de Tutankhamon. É um colar onde está o olho de Horus. Numa das lutas, Horus perde o olho esquerdo. Portanto, os dois olhos, o olho esquerdo simbolizava a lua e o olho direito simbolizava o sol. Ele perde o olho esquerdo e Loktot, seu protetor e protetor de Ísis, o deus da magia, vai substituir o olho perdido por este que vos apresentei aqui. E desde então este símbolo que aparece muito está associado à integridade física, porque foi reposta à integridade física do Deus e também ao bem, porque está associada a esta luta entre o bem e o mal. Portanto, é protetor do mal, de tudo o que possa ser direcionado, e os antigos egípcios usavam até para o mal olhado. Portanto, este olho representa precisamente a integridade física, o bem. E surge na cabeça de falcão. E aqui nós vemos que há também toda uma simbólica, uma associação entre o olho humano e o olho do falcão. E o olho do falcão, a visão do falcão, é uma visão muito mais abrangente do alto, que consegue ter uma amplitude do que está a acontecer muito maior, pela distância que se encontra, mas também um olho muito preciso e muito objetivo. E então aqui Horus mostra-nos a visão do discernimento. O discernimento, uma qualidade tão importante. Portanto, há aqui esta associação. Gostava também de vos falar de um dos símbolos que eu
particularmente considero mais reveladores, porque é sempre a morte e a vida que estamos a falar no Antigo Egito, que é a Ankh. Eu trago aqui uma Ankh e mostro-vos agora aqui esta relíquia encontrada no túmulo de Tutankhamon, portanto, a Ankh. E a Ankh é um símbolo que está associado aos deuses criadores e à Ísis, porque representa a vida, ou a chave da vida. Portanto, há aqui múltiplas interpretações e não se sabe muito bem a origem, mas significa o sopro da vida. Também ligada à ressurreição, porque é algo que está associado a Ísis, mas também à vida enquanto criação, portanto, e à vida eterna, que precede a vida e que está para além da morte. Portanto, este símbolo reúne tudo. Diz que a parte superior, portanto, corresponde a esta parte superior, corresponde à união entre o princípio feminino e o princípio masculino, portanto, Ísis e Osíris, e aqui a manifestação no filho. Portanto, isto é um símbolo que lembra logo uma cruz, não é? Até porque é, mas não é a cruz que nós estamos mais familiarizados, por assim dizer, mas essa cruz tem muitas associações a um eixo vertical, associado a terra e céu, e a um eixo horizontal associado ao horizonte da vida terrena, a um plano horizontal e às relações do mundo, às relações sociais, familiares do mundo. E aqui o ponto da cruz. No corpo humano também existe esse ponto da cruz, que é aqui. Se calhar é por isso que muitas vezes há aqui tensões, não sei. Estou agora a usar o pensamento da atualidade e não o pensamento egípcio. Então, outro símbolo era o do escaravelho, que já vos apresentei. Gostava de vos mostrar aqui outras imagens, portanto, de dois deuses criadores, também encontrados no túmulo de Tutankhamon. Portanto, temos aqui a figura de Ptah, como veem, também com a Ankh, e temos aqui a figura de Atum, e, claro, Ísis. Aqui o belo rosto de Tutankhamon e Ísis, uma figura também, toda em ouro. Portanto, estas figuras que eu vos estou a mostrar eram todas em ouro, e temos aqui o culto solar muito, muito presente. E agora, aqui com uma questão, irei despedir-me com uma questão do pensamento atual, portanto, não é do pensamento da época ou da simbólica da época egípcia, mas uma questão que me surge quando nós observamos estes mitos de criação, e este especificamente do Egito, e sabemos que historicamente não podemos fazer uma relação entre os deuses do Egito e um paralelismo direto com os deuses dos gregos, como fazemos com os deuses gregos e com os romanos. Por exemplo, sabemos que o deus grego Zeus, em romano, é Júpiter. Mas surge sempre aqui a questão, porque nos gregos e nos romanos nós apercebemos, sobretudo com a linguagem dos romanos, que nos é muito próxima, que aqueles deuses são os nomes dos planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, são nomes de planetas. E, tal como os romanos, também vemos que os nomes dos dias da semana estão associados aos planetas segunda, terça, quarta, quinta. Portanto, segunda-feira, Luna-Di, que é o dia da Lua, a terça, Mardi, que é Marte, quarta, Mercredi, que é Mercúrio, jeudi, quinta-feira, que é Júpiter, e Vendredi, sexta-feira, que é Vênus, samedi, sábado, Saturno, e agora esqueci-me de como se diz o domingo, mas é o Sol, representa o Sol. Portanto, e a questão que surge com o pensamento atual é se não estamos sempre a falar do nosso próprio sistema solar, portanto, do culto do Sol, dos movimentos, e sempre a falar de uma cosmologia.
E agora pego aqui na informação que temos egípcia deste movimento solar, o dia e a noite, que nos faz lembrar os equinócios e os solstícios, ou seja, as estações do ano. As estações do ano, o nascer, a primavera, onde tudo brota, o verão, onde o sol está no seu auge, que é o solstício de verão, depois o outono, que é o ocaso. Portanto, eu acabei de falar do escarvalho, não é? A alvorada, que representa o deus Khepri, o escarvalho que representa a alvorada, o nascer do sol, o oeste, a primavera. Depois temos a Ré, o sol do verão, o solstício de verão. E depois temos o sol do acaso, que é Atum, que é o outono. E depois, quando ele faz a sua viagem, em que o sol que representa a vida, parece que não há vida, corresponde ao inverno, o solstício, não é? Que parece que não há vida. E isto remete-nos também para, como dizem que nós, no pensamento atual, somos o microcosmos do macrocosmos, remete-nos também para as idades da vida. As idades da vida, quando nascemos, somos jovens, ali com o escaravelho na alvorada, somos um sol a nascer, ainda pequenino, e depois vamos passando a infância, a adolescência, até chegar à fase da maturidade. E aqui é muito interessante, porque a fase da maturidade é aquela fase do sol do meio-dia, em que nos tornamos generosos, os nossos raios iluminam, não temos sombras, ou tentamos trabalhar essas sombras, mas isto são ciclos diários, não é? Mas também representam as idades. E depois ali, quando começamos a chegar à velhice, portanto, personificado por Atum, chegamos à velhice e aproximamos da nossa morte. E a morte seria então esta passagem, o mundo subterrâneo do At. E é muito interessante ver, porque isto pode falar do ciclo de vida de um ser humano, não é? O microcosmos no macrocosmos, mas também do que acontece todos os dias dentro de nós. E ali o sol do meio-dia é muito interessante, porque é o sol que acaba por dispersar, no seu ato de generosidade e bondade, dispersar a sombra das paixões. E então eu despeço-me mesmo com este pensamento e com esta questão, e espero que tragam luz nesta meditação acerca disto, porque contactar mitos e lendas do Egito, e como depois mais tarde da Grécia e por aí fora, faz-nos pensar também de onde vimos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. E se forem aplicados esses símbolos no nosso dia-a-dia, de certo que o culto solar, e não é vão, porque no cristianismo esotérico, o cristianismo místico esotérico, há todo o culto solar, o Cristo interno, a luz interna. E daí falar-se que para aceder ao Pai se vai através de mim, não é? Porque é através da luz do Cristo interno. Muito interessante, espero que meditem em que encontrem a luz. Eu agradeço imenso estarem a acompanhar. A próxima sessão será com a Sofia de Portugal, para desvendar mais mistérios. E para a semana, claro, para a semana eu estarei também com as mulheres heroínas, portanto, não percam. Muito obrigado e tudo de bom. Com muitos raios luminosos.